Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Bem-vindo a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical para Jovens das Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. Eu me chamo Adriel Coutinho, sou professor de Escola Bíblica Dominical e neste estudo estaremos estudando a lição de número 9. Estamos no primeiro trimestre de 2022, onde estamos estudando Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinamentos de Cristo no Evangelho de João. E neste domingo, neste estudo agora, sábado, para a Escola Dominical no domingo, estaremos estudando a lição de número 9, que tem por data o dia 27 de fevereiro de 2022. O título da lição trata de o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. O sexto sinal, a cura de um cego de nascença. O texto principal nos diz o seguinte: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. João capítulo 9, versículo 5. E o resumo da lição nos diz o seguinte: Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. É interessante que dessa página principal a gente já pode tirar alguns ensinamentos, quando ele fala aqui a cura de um cego de nascença. É muito interessante essa passagem, sempre lembrando que o livro de João ele busca nos apresentar a divindade de Jesus Cristo. Nós vimos no decorrer das outras lições os milagres que iam acontecendo, praticados por Jesus, e chegamos ao sexto, e cada milagre desse atingia um público-alvo diferente. E agora nós precisamos entender que essa cura do cego de nascença, ela tem relação direta com a questão de que nem todo mal que acontece na vida do ser humano é consequência de pecado. Se talvez não tivesse essa passagem aqui na Bíblia Sagrada, teria esse embasamento para querer se dizer que a doença é consequência do pecado. Não que não seja, mas objetivamente, diretamente, não é apenas a situação do pecado que nos promove a doença. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, para você introduzir isso na sua sala de aula, já é importante você trazer esse ensinamento, de que a crença de que nem todo mal é por um pecado, por uma falha, por algo que a pessoa cometeu, uma consequência de um ato que a pessoa cometeu, certo? Nem todo, mas haverá. É interessante que quando ele diz eu sou a luz do mundo, no capítulo 9 de João e o versículo 5, ele faz relação com Gênesis capítulo 1 e o versículo 3, que é quando Deus ele promove a criação do mundo e ele diz haja luz, e houve luz. Você pode fazer essa leitura, é só para você trazer o entendimento, quando ele diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. E nós sabemos que Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo estavam presentes na criação do mundo, quando ele vai dizer, façamos, no versículo 26, o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não estava só. Então é uma relação que ele vai nos dizer, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E essa expressão, sou a luz do mundo, é bom você trazer isso para os seus alunos, ela tem relação direta com o grego, e ela traz o contexto de divindade. Quando Moisés fala com Deus na sarça dizendo que ele não tinha condições de chegar lá e falar para o povo, porque o povo não o conhecia, o que foi que Deus disse para ele? Diga apenas que eu sou. Glória a Deus, aleluia. Entrando um pouco na lição, nós vamos apresentar os objetivos que nos diz. São 3. Apresentar o sexto sinal relatado por João, Jesus cura um cego de nascença. Saber como se deu a cura do cego. E explicar a reação dos fariseus diante do milagre realizado por Jesus. O texto bíblico se encontra em João capítulo 9, os versículos que vai do versículo 1 ao versículo 7. Eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos do versículo 2 em diante, quando ele diz, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Versículo 4. Enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. E o versículo 7 que nos diz, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ponto. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha só, alguns apontamentos para fazer aqui. A questão de quando a gente já falou, de quando perguntam a Cristo, a Jesus, o Rabi, que significa mestre,
quem pecou. Né? Jesus vai explicar que, na verdade, o problema de saúde dele não tinha a ver com o pecado. Né? Aquilo deve ter gerado um impacto muito forte nos discípulos, que não tinham visto ainda aquele tipo de situação. Outra coisa importante que você pode trazer para os seus alunos é essa questão de enquanto é dia e a noite vem. É importante a gente entender o que ele quer dizer com noite, né? Que noite é essa que vem? Né? A gente vai observar que quando ele fala a noite vem, a noite significa brevidade de tempo. Significa ele já estava apontando para a sua morte, que seria mais ou menos uns 6 meses mais para frente desse fato aqui. Então, quando ele fala a noite vem, significa eu preciso fazer a vontade do meu Pai, em que chegará um momento em que eu vou morrer. Em que não é que eu vou morrer e vai acabar, eu vou ressuscitar, mas a minha missão vai ter sido cumprida. Então a gente tira um ensinamento aqui, né? Que a gente deve buscar fazer a vontade do Pai enquanto nós temos vida, enquanto nós temos saúde, e não buscar fazer a vontade do Pai quando já estivermos em leito de morte ou em problemas que nos levem à morte. Então é um ensinamento importante entender o que é esta noite. A noite significa brevidade de tempo, no caso aqui do tempo de Jesus. Mas para nós é importante buscarmos fazer a vontade do Pai enquanto ainda é dia, enquanto se pode trabalhar. E dentro do versículo 7, eu gostaria de destacar um tempo verbal aí que está em voltou vendo. Né? Muitas vezes nós recebemos as bênçãos de Jesus, muitas vezes nós recebemos os milagres do Senhor e não voltamos para o Senhor. Isso é preocupante. Traga isso para os seus alunos, que nós devemos, em vez de nos preocuparmos com o milagre, devemos nos preocuparmos em seguir aquele que nos curou. Então não devemos simplesmente fazer como aqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus e apenas um voltou. Os outros foram para a cidade. Perderam a cura? Perderam o milagre? Não. Mas ganharam a salvação? Então, a salvação, estar com Cristo, é muito mais do que apenas receber um milagre. A lição traz todo esse contexto. É a seguir aquele que nos beneficiou com este milagre. Então, volte sempre para os pés de Jesus, porque Ele tem muito mais para nos dar. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao primeiro tópico da lição? O primeiro tópico da lição tem por título Fatos Antecedentes. É interessante que a gente vai observar que ocorreram alguns fatos, né, antes de Jesus chegar a essa situação de estar pregando em Cafarnaum e se encontrar com esse cego de nascença. A gente vai ver alguns fatos, né? Começou em Caná, depois Jesus cura o filho do oficial, depois Jesus vai ao tanque de Betesda, depois nós vamos ter a questão do paralítico, né? Que a gente falou aqui, e depois Jesus anda sobre as águas, e agora Jesus fala a uma grande multidão. É importante a gente entender sempre que o livro de João, ele traz essa ideia de apresentar a divindade de Jesus. Né? E é importante destacar que nem os seus irmãos criam nele. Né? A gente tira lá em João capítulo 7, versículo 5, diz que nem os seus criam nele. Porque disseram, Jesus, vamos à festa do tabernáculo para que os seus irmãos vejam tudo o que está acontecendo aqui. E é interessante que na decorrência, no transcorrer dos versículos de João 7, a gente vai observar que nem os seus irmãos criam nele. Daqui a gente tira uma lição, a própria revista vai nos dizer que não podemos nos deixar afetar por qualquer insinuação, provocação ou desprezo, quando vivemos segundo a vontade de Deus. Né? Se estamos certos de que estamos fazendo o que é a vontade do Pai, fiquemos tranquilos e perseveremos no nosso coração e não nos entreguemos a tristezas ou angústias. Apresente para os seus alunos o quadro de que nós devemos olhar para o alvo, e o alvo é Cristo. Não devemos nos preocupar se A, B ou C não crê na sua transformação de vida, não crer que você é uma nova criatura, apenas aponta, mas você fazia isso, você fazia aquilo. Você não deve se preocupar com isso se você estiver dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Quando a gente segue mais um pouquinho, a gente vai observar uma frase bem interessante, já lá embaixo, perto ali do final da folha, quando ele diz que este fato que vai acontecer da cura do cego de nascença vai atingir a consciência dos judeus. Né? Ele vai dizer aqui que o perdão da mulher adúltera atinge a consciência dos judeus. Veja, isso vai acontecer no capítulo 5, né? Do capítulo 8, né? de João, quando ele cura a mulher, quando ele resgata a mulher adúltera. E logo no capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Esses dois atos, né, atingem diretamente a consciência dos judeus, né? Porque não eram fatos simples, eram coisas realmente espetaculares. Né? Então, como eles poderiam explicar algo inexplicável?
né? Eles já vinham abalados da questão da mulher adúltera e agora uma pessoa que nunca viu volta a ver. Não tinha cirurgia, não tinha situação, o rapaz nunca tinha visto uma cor sequer. Não era uma doença propriamente dita, considerada que poderia ser reversível, mas ele foi curado por Deus. Né? É importante que essa cura ela vai gerar um turbilhão de situações, né? Ela vai gerar o ceticismo, a lição vai trazer isso, e surpresa para os fariseus, né? que vai colocá-lo de lado, vão ter preconceitos com ele, vão expulsar inclusive ele da sinagoga, mas ele, quando nos seus momentos de maiores dúvidas, Jesus aparece para ele novamente e disse: tu crês que é o Filho de Deus? E ele diz que sim, e ele o adora naquele lugar. Com isso a gente tira um aprendizado importante, que nas horas que estivermos sendo turbilhados, né, apontados, espremidos, por pregarmos a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai aparecer no tempo certo. Aqui não diz que tinha mais de uma pessoa, aqui diz que apenas Jesus apareceu para ele e diz: tu crês que eu sou Filho de Deus? Como se tu já me vês? Então, sossegue o teu coração que no tempo certo Jesus vai aparecer e vai trazer conforto para a tua vida. Se mantém firme, se mantém de pé, que Ele estará ao teu lado nas horas mais precisas. Amém? Vamos ao tópico 2? A cura do cego. É interessante que ele começa dizendo: havia entre os judeus uma crença de que toda doença era consequência de pecado. A gente já falou isso. Do enfermo ou dos seus pais. João 9:34. Seria interessante você fazer a leitura de todo o capítulo para você compreender toda a dinâmica, né, do que aconteceu ali na questão da cura do cego, né, de nascença. Os momentos em que ele foi curado, o momento do confronto, né, a questão dos pais, que também são confrontados e como eles reagem àquela situação. Né? E os discípulos perguntam, né, Rabi, quem pecou? A gente já falou disso. Do que é importante destacar aqui é a questão de quais são os motivos, né, da questão da enfermidade. A lição vai nos trazer que a principal delas é a queda. Nós sabemos que o homem antes do pecado, né, antes de Gênesis 3, o capítulo mais triste da Bíblia, nós entendemos que o homem não nasceu para sofrer, não nasceu para sofrer com trabalho, com doenças ou com qualquer tipo de preocupação. No momento em que o homem peca, ali começam a busca, né, pelo seu trabalho. Deus vai dizer para ele que ele viverá do seu trabalho e que a mulher sentiria os partos, as dores do parto. Né? Então, a questão dos sintomas, a questão do pecado trouxe sim a influência da doença. Por quê? Antes não morreríamos, seríamos imortais, mas com pecados foi necessário o surgimento da doença, da velhice, né? Da questão do cansaço, do desgaste, para que pudéssemos vir a ter uma vida finita. Né? Então, é consequência sim do pecado. Mas não só do pecado. Também tem as questões pessoais, que podem trazer terríveis consequências ao indivíduo. Né? João capítulo 5, versículo 14, vai nos apresentar. E também as enfermidades espirituais, como é o caso da mulher curvada, né? Que está lá em Lucas, capítulo 13, e o versículo 11. Quando ele fala aqui de consequências de pecados terríveis, né? Pecados pessoais, são aquelas práticas, né? São aquelas ações que cometemos e que geram consequências. Né? O pecado ele é perdoado por Cristo. Uma ação impensada, sim, ela é perdoada por Cristo, porque Deus é amor, Deus é misericordioso, e Ele está com os braços abertos ainda, esperando o pecador se arrepender. Mas as consequências do fato, Deus não pode ser injusto. A palavra de Deus diz que Deus é justo. Então as consequências dos fatos, as pessoas que foram atingidas, ou até se foi só você mesmo, gerará consequências, e é necessário que aprendamos a viver e entender as consequências dos fatos que cometemos. Né? E a questão espiritual, né? Como é o caso da mulher curvada, que era uma questão de um espírito de enfermidade que havia sobre a vida dela. Né? A gente está falando de um livro que fala de espiritualidade no sentido de divinal. Né? E aqui nós apresentamos uma passagem de Lucas, capítulo 13, que também nos mostra uma questão espiritual. Então, traga para o seu aluno que não começou com a queda do homem e foi progredindo, vamos dizer assim, com consequências de atos cometidos e com questões espirituais também geradas na vida do homem. A lição também vai nos trazer uma apresentação de que aquela cura, além de expressar a misericórdia de Deus para o cego e sua família,
teve amplo efeito imediato no testemunho que chegou até nós, uma clara abrangência do propósito divino. Uma coisa para você trazer de diferente, que não está presente na lição, mas é só para a questão didática, você trazer para o seu aluno, é o seguinte, que este milagre só está presente no livro de João. Né? Veja, por que este milagre está apenas presente no livro de João? Já falei e irei repetir, para que apresente, porque é o milagre que apresenta o lado divino de Jesus Cristo. Isso serve para você, professor, trazer para o seu aluno uma forma dele conseguir, no futuro próximo, quando ele for pesquisar sobre esse assunto, ele saber localizar na Bíblia. Isso são expressões chaves. Né? Se alguém falar onde está a questão da cura do cego de nascença, você sabe que só está no livro de João. Isso é uma forma de facilitar o manuseio da palavra de Deus na hora de achar versículos. Você não vai precisar ficar procurando, isso é uma dica didática, tá? Você não vai precisar ficar procurando nos outros livros. Você sabe que essa passagem está só presente no livro de João. Ok? A lição vai nos trazer uma lembrança, né, sobre Jó, que ele era um homem que era temente a Deus e que buscava se desviar do mal, mas mesmo assim ele foi, né, pressionado pelos seus amigos e sobre a questão do motivo do pecado. Né? E então é uma outra apresentação, no caso no Velho Testamento, que nos mostra a questão de que o pecado nem sempre é consequência de erros, mas muitas vezes, ou em algumas situações, ele serve para nos fortalecer, nos modificar, nos fazer melhor, melhorar o nosso relacionamento com Deus. E também o propósito, né, ele vai trazer dentro desse tópico, que era mostrar o poder de Deus, o poder de Cristo, né, de tirar o homem das trevas, a lição nos traz isso, e trazê-lo para a luz. Né? Então, a cura do cego de nascença ela tem dois propósitos. O primeiro, claro, é curar o cego, né? Ele receber a benéfice da cura. E a expressão mais importante, que é a questão espiritual, é trazer para nós, nos dias de hoje, para aqueles que creram naquele momento, como Cristo poderia tirar o homem das trevas e trazer o homem para a luz. É tão maravilhoso a gente entender isso, porque observe que no versículo 5, antes de Jesus fazer a cura, né? Antes de Jesus fazer a cura, que ele vai fazer a cura no versículo 6, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quer dizer, eu sou a luz do mundo, ele vai e cura o cego, que tira ele de onde? Das trevas. Então, ele não disse depois, ele disse antes, para que aqueles ali que estivessem vendo, pudessem entender que aquela cura era muito mais uma cura espiritual, mostrando que ele veio para fazer a diferença, do que simplesmente uma cura de uma doença congênita que ele tinha. Né? É importante a gente lembrar sempre desse contexto espiritual do livro de João. Antes de entrarmos ao terceiro tópico, vamos ao subsídio pedagógico. Dentro do subsídio pedagógico é importante a gente tentar contextualizar para os alunos o tema da cura do cego de nascença, que passou das trevas e tornou o melhor. Começou a ver a luz. O que é que você vai precisar? Quais materiais você irá precisar para apresentar aos seus alunos? Você precisará de uma lanterna, ok? Funcional. Uma lanterna. Você precisará de um TNT preto ou de panos que você possa utilizar. Panos pretos podem ser camisas, podem ser toalhas. Pelo menos umas 3 toalhas ou toalhas de rosto, né? Uma toalha normal, uma camiseta preta que seja escura e uma lanterna. Esse é o material que você vai utilizar. E claro, a palavra de Deus para você contextualizar. Certo? Então, depois de você explicar sobre o que foi a cura do cego de nascença, você vai pedir para que eles digam que existe o reino da luz e que existe o reino das trevas. E que nós aceitamos a Cristo, pois saímos do reino das trevas e passamos para o reino da luz. Você precisa dizer isso para eles. Existe o reino da luz e existe o reino das trevas. Nós saímos do reino das trevas e passamos para o reino da luz. Isso foi um acontecimento importante, pois mudou a nossa realidade espiritual. Ok? Não só a questão física do cego de nascença, como também para nós a questão espiritual. Depois disso, você separe a turma em 2 grupos, ok? Como sempre, observar a quantidade de alunos
certo? E para o grupo 1, você vai entregar, para aqueles que aceitaram a palavra de Deus, você vai entregar a lanterna, ok? Para o grupo 1, você entregará a lanterna, que significa a luz, certo? Depois de você entregar a lanterna para este grupo, podem ser velas, podem ser isqueiros, ok? Aquilo que você dispuser. Para o grupo 2, que representa o reino das trevas, você entregará uma faixa de TNT ou um pano preto, porque você irá vendá-los posteriormente. Importante você chegar para o grupo 2 e dizer para alguns deles não aceitarem o que vai ser falado para eles, tá? Vou explicar mais para frente, mas é importante você já dizer isso no ouvidinho de um deles. Então, depois de explicar o que foi a questão do reino das trevas e do reino da luz, você vai pedir para que o grupo 1, o grupo da lanterna, leia Colossenses, eu separei aqui, capítulo 1 e o versículo 12 a 14, certo? Todo mundo, o grupo 2 ainda não está vendado e o grupo 1 está apenas segurando a lanterna. E o grupo 1 irá ler, para todo mundo ouvir, Colossenses capítulo 1, versículos 12 a 14, que diz o seguinte: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Após fazer essa leitura, é preciso que eles leiam isso e acendam a lanterna, ok? E fiquem com a lanterna acesa, velas ou isqueiros. Bom, isso vai depender daquilo que você dispuser. Deixou a lanterninha ligada, eu vou deixar ela numa posição aqui que vocês possam ver. Deixa eu ver se eu consigo, vou segurar. Né? Então, esse é o grupo da luz, certo? Então, você chegará para o grupo 2 e pedirá que eles leiam 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4, que nos diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E você irá vendar esses alunos, depois deles terem feito essa leitura inicial de 2 Coríntios 4 e 4. Em seguida, pergunte ao grupo 1, que está segurando a lanterna, preste atenção, e diga: o que podemos fazer para resgatar aqueles que estão no reino das trevas? Afaste o grupo das trevas lá para o canto, tá? Para que eles não escutem. E perguntem ao grupo 1, o que podemos fazer para resgatar aqueles que estão no reino das trevas? Automaticamente eles terão o evangelismo, a propagação da mensagem, né? A questão do pregar, a questão do ensinar. Então você vai pedir para que os membros do grupo 1, com as suas lanternas, velas ou isqueiros acesos, cuidado com a questão da segurança se forem velas, né? Para não pegar fogo e nada, e eles chegarão até o grupo 2 e falarão da mensagem do evangelho. Uma coisa importante: quando você estiver falando, quando eles estiverem falando, você deverá apontar a lanterna em direção ao rosto daquele que está vendado, ok? Dessa forma. É uma forma de mostrar a luz combatendo as trevas. Quando a pessoa aceitar, ele tirará a luz, ele tirará a venda, certo? E será apresentado a ele a luz. Será entregue a ele aquela lanterna e será a luz. Observação importante: alguns, vou desligar, tá? Alguns do grupo, aqui está a luz. Alguns do grupo 2 não deverão aceitar. Deverão continuar vendados, ok? Eles vão representar os fariseus, que não aceitaram a verdade. Aqueles que aceitaram a luz representarão o cego de nascença, e você também, que um dia fez a sua confissão, tendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Após isso, você irá concluir, né, e explicará para aqueles que, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, é que eles foram alcançados pela luz. E no final, todos irão ler Romanos, vamos lá, Romanos capítulo, deixa eu abrir aqui, Romanos capítulo 10 e o versículo 14, que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Graças a Deus.
Espero que tenha sido claro. Essa dinâmica exige um pouco mais de nós, né, na questão do material, mas é interessante para que os alunos possam compreender a realidade do que é o reino das trevas e do que é o reino espiritual. Vamos ao tópico 3? A reação dos fariseus. É interessante que o autor coloca de novo o sábado, né? Traga a memória dos seus alunos que a questão do tanque de Betesda também foi no sábado, né? Então foi a primeira vez no tanque de Betesda e agora novamente no sábado. A primeira coisa que fizeram quando souberam da cura, os fariseus, né, foi dizer: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. João capítulo 9, versículo 16. Veja que interessante, eles não estavam preocupados com a cura, né? Eles não estavam preocupados com o milagre, eles estavam preocupados com regras, com dogmas, com leis, né, da questão do sábado. É importante você trazer à memória, né, aquele versículo que está no livro de Coríntios, acho que é 2 Coríntios, se eu não me engano a memória, é 2 Coríntios, capítulo 3, que vai falar sobre a questão, deixa eu pesquisar aqui rapidinho para a gente aqui, que vai falar sobre a questão de que a letra mata. Né? Por que é que Paulo ele vai chegar naquele contexto de dizer porque a letra mata? É simplesmente interessante a gente observar que Paulo estava querendo dizer que os dogmas, que as leis que os discípulos, melhor, os fariseus, os judeus tradicionais estavam seguindo, é 2 Coríntios capítulo 3, exatamente como eu havia pensado, né? Ele vai querer exatamente nos explicar que quando a gente se apega à lei, no sentido literal da lei, 2 Coríntios 3, versículos 4 e 5, ele não está querendo dizer que aquilo que Deus criou, que foram os 10 mandamentos, né, deixou de valer de forma alguma, até porque Jesus veio para cumprir a lei. Mas ele está querendo dizer que se nós não cumprirmos a lei pelo pé, de forma plena e absoluta, estaremos condenados. Mata, no sentido de morte espiritual e separação com Deus. Então, quando Paulo diz que a letra mata, ele está querendo dizer que nós devemos nos pegar à nova aliança de Cristo, que é misericordioso, porque todos nós somos falhos. E se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós é capaz de cumprir a letra, a não ser aquele que veio e morreu por nós, o Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, traga esse contexto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 e 5, para explicar essa reação dos fariseus, né? Como é que eles diziam que a letra mata? Como é que eles diziam que Jesus estava mais preocupado com o sábado do que com a cura, se nem eles cumpriam, né, a questão dos 10 mandamentos? Eles odiavam, eles matavam, eles queriam apedrejar Jesus, inclusive assim o fizeram. Então, fica um pouco contraditório esse pensamento deles, ok? Então, é importante que a gente precise entender que a lição vai dizer que Deus não se impressiona com práticas religiosas, Deus não está preocupado com dogmas, Deus está preocupado com o que está no nosso coração, né? Afinal de contas, também devemos buscar vivificar o nosso espírito, alma e corpo. Devemos seguir regras e dogmas, sim, mas devemos primeiro estar com o coração limpo diante de Deus, né? E para encerrar a nossa lição, desse terceiro tópico, que você já estudou a lição, então é só para a gente trazer algumas coisas enriquecedoras para vós que estão aqui conosco, professores e alunos. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e propaguem esses vídeos, divulguem para que mais pessoas possam ser alcançadas por ele. Ele vai dizer o seguinte, na fúria dos fariseus, né, quando ele diz: peraí, tu se considera melhor do que a gente, tu que é cheio de pecado e quer nos ensinar? Isso está lá em João 9,34. Né? A gente tem um ensinamento aqui de que tem algumas pessoas que se sentem superiores a outras pessoas, né? Que se sentem melhores do que outras pessoas, que acham porque já leram a Bíblia, sei lá, 20, 30 vezes, é melhor do que eu e você, que lemos uma, duas, talvez nenhuma. Né? Mas isso não é importante para Deus. O importante para Deus não é apenas a questão de estudo, mas é a questão de intimidade com Ele. E essas pessoas às vezes têm um livro, vou recomendar um livro para vocês, é um livro chamado, eu quero trazer para vocês, é de Helmut Ticklich, ok? Helmut Ticklich, que ele fala, ó, recomendações aos jovens teólogos e pastores, recomendação aos jovens teólogos e pastores. Eu confundi com um que eu tenho aqui também, de John Stott, que fala sobre essa questão de recomendação para jovens teólogos. Mas esse é mais sucinto, esse é mais simples, esse é mais fácil de você compreender. E ele vai trazer um ensinamento pertinente quando ele vai falar da questão de não nos deixemos levar pelo conhecimento
e nos desviarmos ou esfriarmos na fé. E foi isso que aconteceu aqui, né? Os fariseus eles se achavam superiores porque conheciam a lei e queriam simplesmente tornar aquele cego, ex-cego de nascença, como se fosse um louco qualquer. E para a gente completar, né, só um apontamento ainda falando desse terceiro tópico, é que por 2 versículos os fariseus admitem a cura, né? Isso não está na lição, foi na leitura que eu fiz, eu observei que João capítulo 9, versículo 17 e o versículo 26, eles admitem quem foi este que te abriu os olhos. Quer dizer, eles sabiam que tinha cura, mas eles não queriam admitir que Cristo era o Filho de Deus. Quer dizer, o pior cego é aquele que não quer ver. Este foi o nosso estudo da lição número 9. Eu espero que tenha sido bom para você, como tem sido edificante para mim. Que Deus continue vos abençoando, a cada dia mais você professor, e que você possa com muito afinco e zelo continuar esse ministério que Deus te entregou. A paz do Senhor Jesus. Amém e amém.